excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, Hein? na pessoa do qual saúdo os demais pares desta corte, doutor Amadeu, representante do Ministério Público, servidores, na pessoa de doutora Vitória, todos aqui presentes, advogados e então, eu sei, eu acho que são estudantes. Excelências, desembargador João, apenas uma questão de fato para correção. O senhor Júlio Miranda, ele não é apelante nesse caso. Esse processo ele é decorrente de um desmembramento que houve no STJ, veio para a Paraíba, apenas essa questão que Vossa Excelência Eu mencionou. não falei que o doutor Júlio Miranda Então me desculpe. foi, Vossa Excelência entendeu mal. Eu disse que ele era presidente do TCE, Aham. do Tá bom, Amapá na época. Tá, desculpa. Excelências, o caso em questão já foi muito bem relatado pelo eminente desembargador João Benedito. É uma questão de lavagem de dinheiro. Eu vou falar por dois aqui. Primeiramente, Paulo dos Anjos e depois Rui Tavares. O caso de Paulo dos Anjos, quem é Paulo dos Anjos nessa história? Paulo dos Anjos é ex-caseiro de Júlio Miranda. Ele foi acusado de ser um laranja de Júlio Miranda e, utilizando-se do nome dele, Júlio Miranda teria adquirido imóveis. Segundo a acusação, ele teria consciência dessa prática supostamente ilícita praticada pelo ex-conselheiro e presidente do Tribunal de Contas do Amapá. Ocorre, excelências, que tanto a acusação na denúncia, durante toda a instrução, a sentença criminal que condenou Paulo dos Anjos, o identificou tão somente como sendo um laranja. O ponto de mérito é esse. Mas iniciarei a sustentação oral pelas preliminares. Nulidades, excelência. A primeira nulidade é a questão da ausência de Paulo dos Anjos, a ausência da apresentação de defesa, com base no artigo 4º da Lei 8.038/90. Por quê? Porque esse processo, como eu disse no início, iniciou-se no STJ. E lá houve a determinação de notificação do senhor Paulo dos Anjos, e ele não foi citado inicialmente, e depois o processo desmembrou, ele não teve mais oportunidade de apresentar essa defesa, essa resposta com base na literalidade da Lei 8.038. Ele não teve essa oportunidade. Por isso, há evidente cerceamento de defesa com relação a esse ponto de Paulo dos Anjos. A segunda nulidade, excelência, é que o Ministério Público, durante a instrução, isso já aqui na Paraíba, pediu para que fossem acostados alguns depoimentos que foram colhidos durante a instrução da ação penal 702, que é a que ainda tramita lá hoje no Supremo Tribunal Federal. Porque a outra ação penal, que não tem júri, desceu aqui para a Paraíba. E o que foi que o juiz fez? Ele indeferiu o pedido do Ministério Público, desembargador João, e sequer ouviu a defesa. Ora, é pacífico o entendimento no STJ de que é necessário se juntar à integralidade das provas. E tem mais. O juiz, quando indeferiu, ainda destacou que a acusação juntou o que era necessário para ela, o que era conveniente para ela. Veja o evidente cerceamento de defesa. A defesa não teve acesso a estes depoimentos. E aí, excelência, no mérito com relação a Paulo dos Anjos, repito, quem era Paulo dos Anjos? Um caseiro, ex-ajudante de Júlio Miranda. A sentença, a acusação, a instrução demonstrou até mesmo que quem administrava os bens adquiridos era outra pessoa, era o senhor Ricardo Oliveira. A sentença diz muito claro isso, que quem administrava os imóveis comprados em nome de Paulo dos Anjos era Ricardo Oliveira. Nem Paulo dos Anjos, até porque Paulo dos Anjos sequer tinha instrução. Paulo dos Anjos sequer tinha condições financeiras de comprar tais imóveis. De fato, excelências, Paulo dos Anjos era, desembargador João, um laranja. E quem diz isso não é apenas esta defesa dessa tribuna. Quem diz isso são dois delegados da Polícia Federal que foram enfrentantes da Operação Mãos Limpas, que disseram isso com todas as evidências. Isso está, desembargador João. Nós juntamos, inclusive, depois do protocolo da apelação, que foi, inclusive,
em concordância com o Ministério Público pela juntada. Está no ID 2054, 8497. O delegado, o delegado Eduardo Albering diz: é correto afirmar, então, que Paulo dos Anjos atuava como laranja de Júlio Miranda? Esse é o procurador que pergunta a ele durante o depoimento. E o delegado responde: de acordo com a investigação, dá para afirmar que sim. Outro delegado, Cláudio Roberto Trapp, no ID 2054, 8496, diz: o procurador pergunta: o senhor poderia explicar para qual era o procedimento da polícia? Apurou que esses bens foram ocultados do patrimônio do senhor Júlio Miranda? E aí o delegado diz: ele se utilizou de pessoas do convívio dele e colocou em nome dessas pessoas esses imóveis. O procurador pergunta: eram o quê? Parentes, amigos, empregados? O delegado diz: empregados. Entre eles, esse tal do Paulo dos Anjos, que, pelo que tenho conhecimento da operação, ele era tipo um caseiro de Júlio Miranda. E aí, excelências, com base nisso, resta demonstrado que Paulo dos Anjos não tem condições de ser condenado neste processo, porque ele não tinha conhecimento de qualquer suposta prática ilícita de lavagem de dinheiro. Ele não tinha a menor consciência dessa situação, não tinha sequer condições financeiras disso. E aí, desembargador João, eu trago duas decisões aqui desta Câmara, uma desta Câmara Criminal e outra de uma apelação, desembargador Saulo, de uma ação penal sobre os mesmos fatos, desembargador Carlos, do Amapá, sobre os mesmos fatos. A decisão do Amapá destaca claramente que Paulo dos Anjos desempenhando as funções típicas de caseiro de Júlio Miranda. Destaca ainda: a análise da autoria não permite concluir pela existência de dolo por parte do réu Paulo dos Anjos, empregado de Júlio Miranda, que exercia funções de caseiro. O réu foi apenas laranja. Estou destacando alguns pontos porque o trecho é longo. Mas ele diz: no fim, o juiz sentencia: embora os bens estejam formalmente registrados em nome de Paulo dos Anjos, a ausência de provas concretas sobre a consciência e intenção em participar do esquema criminoso impõe o reconhecimento da ausência de autoria dolosa. Essa é uma sentença sobre os mesmos fatos, oriunda da primeira vara criminal lá do Amapá, que absolveu o Paulo dos Anjos sob a acusação de lavagem de dinheiro. E trago, excelências, também uma decisão desta Câmara, da relatoria do eminente desembargador, hoje presidente, Márcio Murilo, que destacou na apelação criminal 0800 848 25 2021, vou ocultar apenas o nome da parte apelante, e eu destaco apenas esse trecho, que inclusive está na emenda, desembargador João. Em relação ao apelante fulano e tal, não há provas suficientes de que sabia ou possuía condições de saber ou de supor que a verba utilizada na compra dos automóveis em questão era proveniente de atos ilícitos, nem qual o real propósito do seu nome figurar como proprietário destes seria justamente a ocultação de origem ilícita dos recursos utilizados nas compras, absolvição que se impõe. Excelências, está claro, Paulo dos Anjos não tem condições. É uma das maiores injustiças condenar Paulo dos Anjos nesse processo, porque, repito, era um caseiro, sem qualquer instrução. Com relação à aplicação da pena, excelências, destaco 3 pontos. O primeiro, o aumento da pena pelo parágrafo 4º do artigo 1º da 9.613. Por que eu digo isso? Porque os fatos apurados nessa questão foi entre 2004 e 2009. E a lei que veio incluir o parágrafo 4º só veio a entrar em vigência em 2012, 2013, salvo engano. Então, não há como imputar esse aumento de pena a Paulo dos Anjos
em razão de que seria uma retroatividade maléfica para ele. Não há como. Segundo ponto, a questão do crime continuado. Houve também o aumento do crime continuado. Só que o STJ é pacífico com o entendimento que o crime de lavagem de dinheiro é um crime único. Então, não há que se falar na questão do aumento de pena em razão do crime continuado. E, por fim, excelências, as circunstâncias do crime que majoraram em 3 circunstâncias. Principalmente, desembargador João, a questão da culpabilidade. Ora, o crime de lavagem de dinheiro ele já é praticado com dolo. Ele já é doloso. E o juiz, quando sentenciou o caso aqui, tanto Paulo dos Anjos como Rui Tavares, ele já começa dizendo que a culpabilidade do réu deve ser majorada nessa circunstância, porque o crime foi praticado com dolo intenso. Então, essas circunstâncias devem ser, sim, decotadas. Com relação a Rui Tavares, excelências, a diferença, e aí para não cansar vossas excelências de uma sustentação ainda mais longa, a diferença é que de Rui com relação à nulidade da primeira defesa é ainda pior. Por que é pior, desembargador João? Porque Rui Tavares chegou a apresentar a defesa lá no STJ com relação, com base no artigo 4º da 8.038. Mas quando o processo vem aqui para o estado da Paraíba, ele não é intimado, a denúncia é recebida e ele não é intimado, desembargador Vital, para apresentar a resposta à acusação. Passou esse lapso pelo juiz de primeiro grau e claramente viola aqui, há um cerceamento de defesa pelo artigo 396-A do Código de Processo Penal e também viola o entendimento desta Câmara de uma decisão, desembargador João Benedito, de Vossa Excelência, da relatoria de Vossa Excelência, na apelação, aliás, no HC 081-6199-75-2020, em que votaram os desembargadores Carlos Martins Beltrão e Carlos Antônio Sarmento, que estavam substituindo o desembargador Arnaldo, hoje aposentado. E Vossa Excelência destacou, desembargador João, o seguinte trecho nesse voto. Tendo em vista que o magistrado de origem não intimou o paciente para que oferecesse resposta à acusação, nem tampouco nomeou defensor dativo, também não houve nomeação de defensor dativo para Rui Tavares no primeiro grau, o direito de defesa restou, de fato, violado. E então Vossa Excelência anulou toda a instrução, desde a decisão que designou a audiência de instrução e julgamento. Aqui também há essa violação, porque Rui Tavares não apresentou resposta à acusação. Por um equívoco da defesa dele, no STJ, quando ele foi intimado para apresentar a resposta com base no artigo 4º da 8.038, o advogado lá intitulou a peça defensiva como resposta à acusação, mas não é resposta à acusação, era só resposta. Era como se fosse uma defesa preliminar. Quando o processo desce para Paraíba, ele não é citado, porque foi depois do recebimento da denúncia, para apresentar a resposta à acusação. E não é nomeado defensor dativo. Não é nomeado defensoria pública para ele. Então, há evidente cerceamento de defesa, neste caso aqui, de Rui Tavares. No mérito de Rui Tavares, excelências, é igual a Paulo dos Anjos. A diferença era que Rui era um corretor de imóveis, mas ele também não tinha conhecimento de qualquer prática ilícita. Ele não tinha sequer patrimônio compatível com essa situação. E quem diz isso, repito, não é esta defesa apenas. A sentença do desembargador João diz que Rui Tavares não tinha sequer compatibilidade financeira com a compra de qualquer bem que é imputado a ele neste processo criminal. Excelências, finalizando a questão, os demais argumentos de Rui Tavares são idênticos a Paulo dos Anjos, requer-se o provimento desse recurso, primeiramente, para absolver Paulo dos Anjos e Rui Tavares, alternativamente, para reconhecer a nulidade e retorno dos autos para a origem, para fins de instruir, conforme a legislação processual penal, e, por fim, se caso Vossas Excelências não entendam pela absolvição
nem pela nulidade, que seja provido recurso para fins do decote das circunstâncias que aumentaram a pena de Rui Tavares e Paulo dos Anjos. É o que se requer, excelência. Agradecendo pela atenção, me coloco à disposição para qualquer esclarecimento.